E aí pessoal, beleza? Bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos aí para mais alguns 30 minutos de conversa, né? Que é o tempo que eu costumo fazer as lives. Então, antes de mais nada, já aproveita e vem conhecer o meu trabalho. Para quem não me conhece, sou o personal Fábio Vilas Boas, sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, não perde a oportunidade. Legal? Pra gente trocar uma ideia bacana. Enfim, vamos aí. Pra gente trocar uma ideia bem bacana aqui. Então, tudo que você precisar saber sobre treino, dieta, alimentação, precisar de dicas para melhorar seus resultados, aproveita a oportunidade para se inscrever, para tirar suas dúvidas aqui, tá? Manda nos comentários qual é a maior dúvida que você tem sobre treino para melhorar seus resultados. Qual é a maior dificuldade que você está tendo nos seus treinos? Comenta aí pra gente trocar uma ideia bem bacana aqui, legal? Comenta aí. Comenta aí, legal? Mas aí, como é que tá essa força? Como é que estão os treinos? Vamos aí para mais uma manhã de domingo. Aproveitar um dia bonito. Sol. Sem nuvens. Pouquíssimas nuvens, na verdade. Quase nenhuma. Chuvas dando tréguas nesse momento. Não sei de onde você vem, mas aqui na minha cidade tem chovido bastante ao longo da semana. Legal? Teve dia que infelizmente eu não pude até fazer o cardio, não pude fazer as lives porque estava caindo uma pé d'água logo cedo. Mas e aí pessoal, como é que tá essa força, como é que estão os treinos? Fica ligado aí porque todos os dias tem conteúdos. Hoje ao meio-dia eu vou soltar um vídeo falando sobre o Toguro, né? Vamos falar sobre o Toguro. E o que eu vou falar sobre o Toguro, né? Recentemente apareceu um vídeo aí dele relatando que está sendo ameaçado, extorquido por uma ex-colaboradora da Mansão Maromba. Cara, não tem nada contra o Toguro, mas eu sempre me recusei a assistir qualquer coisa relacionada a essa Mansão Maromba, porque a verdade é que ali eu sempre que, é que eu nunca assisti, mas sempre que eu assisti alguma coisa desses conteúdos, qualquer coisinha nas redes sociais, eu sempre via que ali existiam pessoas interesseiras em apenas fazer seu nome com segundos interesses para depois ficar vendendo seus conteúdos na internet, né? E esses conteúdos leia-se conteúdo para maior de 18. E aí conseguiu o que queria, chegar no patamar de vender 200, 300, 500 mil reais por mês, e saia fora, aí saia falando, nem te conheço, né? Sempre via gente com segundos interesses. Aí, segundo o Toguro, essa ex-funcionária ficava pegando áudios no WhatsApp dele com ela e mandando para um advogado
de uma maneira distorcida e querer ameaçar ele de processo. E não sei exatamente qual era a alegação dessa ex-funcionária, se ela estava alegando algo ilegal, abuso, coisa assim, né? Se é que você me entende, eu não posso ficar falando certas palavras aqui. E aí o advogado ficava entrando em contato com ele, pedindo quantias de dinheiro para não processar, caso contrário esses áudios seriam vazados, o que configura um crime cibernético, né? Tá vazando áudio assim, isso é um crime cibernético, isso é fato, né? Bom, mas antes de aprofundar no assunto, pessoal, e fazer umas observações, adiantar algumas coisas que eu quero falar aqui, mais uma vez eu quero pedir a sua ajuda aí. Me ajuda a ser mais recomendado aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no meu canal e gosta de conteúdo sobre musculação, maromba, fitness, bodybuilding, com dicas de treino, se inscreve no meu canal agora mesmo, se inscreve e deixa a sua curtida. Isso me ajuda demais a crescer aqui no YouTube, tá? Se inscreve, deixa o like, isso é importante aí, legal? Mas enfim, por isso que eu sempre falo, pessoal, se a gente não tem como confiar 100% em ninguém, porque tem muita gente que vem na nossa cabeça com interesses, né? Só que quando você tá lá embaixo, não que o Toguro sempre teve lá embaixo, né? O Toguro sempre teve em evidência, né? Só que agora, depois desse sucesso que ele tá tendo, depois do meme, sabor energético para tudo que é lado e tudo mais, né? Jogou ele lá em cima no mainstream, fechando, ajudou ele a fazer parcerias e tudo mais. Seus produtos estão vendendo assim que nem água. A essa funcionária mal intencionada foi querer tirar uma lasquinha, né? É sempre assim. Por isso que eu falo, cara, você quer ver o que as pessoas são de verdade, quem é quem na sua vida, ou você fica rico e começa a esbanjar, começa a aparecer no seu meio com um carrão, né? Fica rico, ganha grana pra caramba, ou se torna famoso, se torne em evidência, e aí você sabe quem que é quem na sua vida de verdade. Quem é quem que quando você estava lá embaixo, no ostracismo, te tratava como mais um nada na vida, mas que quando você se torna em evidência, se torna uma pessoa pública, evidente nas mídias sociais, essas pessoas começam a querer tirar uma lasquinha, né? Começa a vir com choromela, começa a vir com gatilho emocional. Eu tô passando por necessidade, tem como me ajudar, não sei o que. Aí a pessoa fica pedindo de maneira insistente. Aí, lógico que ajudar as pessoas é sempre bom, né? Quando a gente tem uma condição, é bom a gente ajudar as pessoas. Mas, cara, nem todo coitado é inocente. Coloca isso na sua cabeça.
nem todo coitado é inocente, né? Quando a pessoa se faz muito de coitadinha, muito de vítima, já desconfia, tá? Já desconfia. Porque isso aí não é coisa que se faz. Então, mais uma vez aí eu peço, se você gosta de conteúdo sobre musculação, maromba, bodybuilding, fitness, assuntos gerais referentes a maromba, então já se inscreve no canal, deixa o like que isso me ajuda pra caramba a crescer aqui no YouTube, beleza, pessoal? Dá essa força. Mas enfim, não sei se você está acompanhando. Então hoje eu vou soltar um react no meu canal de um vídeo no próprio canal do Toguro. No próprio canal do Toguro sobre o assunto. Legal? Então é importante que você assista para ficar ligado, ficar esperto com esse tipo de pessoa. E quando você está no ostracismo, tem gente que só te vê como um nada, mas aí você sobe de nível, aí você vê quem que é quem na sua vida, quem realmente torce pelo seu sucesso e comemora junto, ou quem realmente tem interesse na hora que você se torna em evidência, alcança o sucesso na vida, sucesso financeiro, profissional, aí começa a parecer que irá tirar uma lasquinha, né? E toma muito cuidado, cara, com o teor das conversas que você tem no WhatsApp com as pessoas, tá? Toma muito cuidado, porque qualquer deslize, qualquer situação que possa te colocar numa enrascada, a pessoa pode pegar suas palavras, distorcer elas e tentar usar contra você. E principalmente quando a pessoa tenta te dar umas ideias, sabe? A pessoa vê que você é influente, tem algum cargo de liderança, começa a querer ganhar as coisas na base das cantadas, né? Digamos assim, né? Na base do gu, né? Na base do bola gato. Isso é que você me entende, né? Começa a querer dar ideia. Aí você dá umas cortadas. E aí o problema é que se você entra nessa ideia, se você for um cabeça fraca nessa situação, a pessoa pode pegar esses áudios e usar contra você lá na frente. E vendo essa situação do Toguro, isso aí tá parecendo, sabe aqueles golpes de WhatsApp, golpe da novinha, sabe, do WhatsApp que era famoso pra caramba e tal. Vê uma menina novinha, começa a dar ideia, aí se você é cabeça fraca, começa a entrar nas ideias, daqui a pouco começa a mandar umas fotinhas aí, começa a mandar uns nude. Então tem que tomar cuidado nessas horas, cara. E se você entra também na mesma, corre o risco dessa pessoa pegar todos os seus dados e começar a querer passar golpe em você. Aí começa a entrar um monte de gente em contato com você, um falando que é o pai da menina, outro falando que é um advogado, outro falando que é um delegado, e que se só existe uma forma aí de evitar que seus dados sejam vazados, é dar uma quantia de grana aí. Então é isso que tá aparecendo, sabe? Então tudo isso eu vou falar logo mais aí nesse vídeo, beleza, pessoal? Então fiquem ligados, quem ainda não é inscrito no canal, mais uma vez eu peço, se inscreve,
deixa o like e ativa o sininho das notificações, que isso me ajuda a crescer aqui no YouTube. Quem ainda não é inscrito no meu canal e gosta de conteúdo sobre musculação, fitness, bodybuilding e dica de treino, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Mas vamos que vamos, né? Cuidado com os golpes na internet. Mais uma vez eu peço, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Aproveitando que agora tem um movimento melhorzinho, né? Peço insistentemente aí. Isso me ajuda pra caramba. E se você gosta de conteúdo sobre musculação, maromba, fitness, bodybuilding, esse canal é pra você. Porque uma vez por semana, às vezes duas, eu solto uns reacts onde eu falo um pouco de opinião, né? Coloco um pouco o meu lado pessoal, minhas opiniões sobre o que acontece no mundo da maromba, né? E mais ao longo da semana eu gravo os vídeos roteirizados sobre ciência de treino, ciência da musculação, ciência sobre bodybuilding, sobre estudos, sempre relatando estudos científicos para ajudar as pessoas a entenderem melhor tudo que rola dentro do seu corpo humano quando você faz uma boa atividade física, com aquelas dicas importantes para você potencializar seus resultados. Então tudo isso eu vou soltando ao longo da semana. Então é importante que você fique ligado, tá? Que além de se inscrever, deixar o like, você ative o sininho das notificações para você ser notificado de todos os vídeos que eu soltar ao longo da semana. Todos os vídeos, todos os dias tem vídeos novos, meio-dia. Legal? Todos os dias. Mas, enfim, hoje é domingo. Queria saber de você, como é que é a sua rotina de treino? Escreve alguma coisa aí, pessoal, comenta aí. O pessoal tá quietão, paradão. Como é que é? Fala da sua rotina de treino. Se quiser potencializar seus treinos ao longo da semana, independente da sua frequência semanal de treino, se você treina 3 vezes por semana, que é uma dica legal, manda seus comentários, comenta aí pra gente trocar uma ideia. Legal? Comenta aí. Treina 4 vezes por semana, 5, ou até quem treina 6. Na live de ontem eu dei algumas sugestões de divisão de treino para quem treina 3, 4, 5 vezes por semana, ou 6. Legal? Para ajudar todo mundo a ter um bom desenvolvimento nos treinos. Quero saber também quem treina até de domingo, porque hoje em dia está cada vez mais comum as academias abrirem até de domingo, inclusive, principalmente um avanço dessas academias low cost da vida, né, as academias de rede, que abrem até de domingo, e há quem goste, há quem acha desnecessário, mas as academias funcionam até para quem gosta de treinar de domingo, inclusive, tá? Queria saber de você, se você treina de domingo também. Então fica uma dica aí para você que treina com mais frequência semanal, para você saber dosar o volume e a intensidade dos treinos, tá?
para você saber respeitar o limite do seu corpo, é importante que você saiba dosar o limite do treino. Saiba dosar. A intensidade do seu treino. Legal? O que eu gosto de fazer nessas horas? Hoje eu estou treinando de uma maneira diferente, né? Hoje eu treino 6 vezes por semana e eu faço upper lower 3 vezes, né? E eu tô sentindo uns resultados legais, assim. É claro que os 2 treinos, os 2 primeiros dias, né? Primeiro dia de parte superior, primeiro dia de parte inferior, são os treinos mais pesados, mas depois eu vou dosando a intensidade. O segundo dia é um treino onde eu reduzo as cargas entre 30% até 50% da carga mais pesada que eu usei nos dias anteriores e foco mais em mobilidade e amplitude do movimento, com a melhor qualidade do movimento, né? Lógico, claro, com a maior carga possível que me possibilite trabalhar com a maior amplitude do movimento. E no terceiro dia, de parte superior e inferior, então, são treinos. Eu começo mais leve, vou subindo, fazendo pirâmide, e no final deixo ali umas séries de intensificação. Gosto muito de fazer drop set, para dar aquela intensificada final, bolo da cereja, né? Mas eu sempre falo, não exagere em técnicas de intensificação, não exagere em drop sets, rest pause, tá? Deixa para fazer isso nos últimos exercícios, tá? Principalmente para você que treina aquele esquema mais tradicional, aquele chamado split training, né? Que você faz aquela divisão tradicional que era feito antigamente, que é muito usado hoje, né? E você começa na semana, na segunda-feira treinando peito, depois segundo dia treina pernas, na quarta treina costas e por aí vai. Você gosta de botar umas técnicas de intensificação, evita exagerar em técnicas de intensificação, deixa isso aí para o último exercício apenas, para você não comprometer muito o rendimento nos seus treinos, tá? É importante que você pense na recuperação também. Que você fique exagerando, querendo meter técnica de intensificação em todos os exercícios, você faz 4 exercícios e manda drop set nos 4 exercícios, ou que é pior ainda, eu já vi isso, muita prescrição de treino assim, de gente querendo forçar resultado, né, e mete técnica de intensificação, drop set, por aí vai, em todas as séries, em todos os exercícios. Eu não acho uma boa estratégia, tá? Mesmo para avançados no treino, tá? Não vou mentir que já teve época que eu buscando um pouco mais de conhecimento, fechei uma assessoria e o rapaz me via ali, pensava que eu era um atleta de bodybuilding e arregaçava em técnica de intensificação em todas as séries, em todos os exercícios. Cara, tive resultado, mas chegou um certo momento que eu não consegui manter o mesmo ritmo, e o ritmo começou a cair, porque meu corpo não estava recuperando bem, né? E eu falo, isso acontece mesmo tomando hormônios, tá? Independente se você usa ou não o suco, se você usa ou não esteroides anabolizantes, se você é ergogenizado, você precisa se preocupar em fazer uma boa estimulação
e se preocupar com a recuperação. Mesmo que com os hormônios você tenha uma recuperação, desculpa, uma recuperação melhorada, mas não significa que fazendo isso aí você vai ver vai se tornar um grande bodybuilder, né? Não é assim que funciona, infelizmente. Não é assim que funciona, infelizmente, né? Se fosse assim, eu teria 50 vezes mais o tamanho que eu treino, que eu tenho hoje, né? Se exagerar nisso, você corre o risco de prejudicar a sua recuperação. E às vezes tem cara que vem de consultoria aí, de treino, e quer forçar o resultado para publicar tua foto lá na rede social. Olha os resultado e tudo mais, querendo fazer o nome dele como treinador casca grossa, né? E exagera nessas técnicas. Mais uma vez, antes de aprofundar, mais uma vez então eu peço, pessoal, por favor, se você ainda não é inscrito no meu canal e gosta de conteúdo sobre musculação, maromba, fitness, bodybuilding, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Isso me ajuda demais a crescer aqui no YouTube, tá? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para me ajudar a ser mais recomendado aqui no YouTube, beleza? Mas voltando ao assunto, eu adoro técnicas de intensificação, mas use-as com parcimônia, tá? Use-as com cuidado, com cautela, não exagere, tá? Exagero nelas não vai aumentar seus resultados, muito pelo contrário. E se você não tiver uma boa recuperação, não tiver uma boa alimentação, suplementação, não tiver uma boa noite de sono, você corre risco até de perder resultado. O seu corpo vai ficando cada vez mais cansado. Às vezes nas primeiras semanas até vai, né? Mas chega uma hora que você vai vendo a sua recuperação prejudicada cada vez mais. Então, minha recomendação é sempre deixa isso. Se você faz 3 exercícios para cada grupo muscular, use apenas no último exercício, na última série. Se você faz 4, você pode até usar nos 2 últimos exercícios, tá? Use com parcimônia, tá? O exagero não garante resultado. Não garante resultado, né? Mesmo que seja um atleta de bodybuilding, o desgaste chega, a conta chega para todo mundo, né? E chega uma hora que o gráfico do desempenho começa a cair, tá? Porque usar esteroide não evita que você fique cansado, tá? Não evita o desgaste, o chamado desgaste no sistema nervoso central. Que de nada adianta você começar metendo o pé no acelerador dessa forma, mas chega lá na metade do treino você já está morto. Então aqui eu falo com o público, é o que eu sempre falo, cara, eu já desencanei de querer agradar público de bodybuilding, que é muito nichado. Eu falo com um público que visa saúde. Eu trabalho com um público que trabalha, estuda e tem família para cuidar, né? Esse é o público que eu atendo. Então é esse o público que eu gosto de conversar. Mas é claro, falo também com aquele público que trabalha o dia inteiro, tem família, estuda, mas que almeja grandes resultados, que dá sim pra gente conciliar. Legal? Dá muito bem pra gente conciliar. Legal? Então, fazendo dessa forma, te garanto que você vai conseguir
manter suas atividades diárias sem comprometê-las e tendo bons resultados. Importante, mais importante do que a intensidade é a frequência, tá? É a dedicação ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Então, cuidado com os exageros que a galera prega aí. Se você, eu falo até mais, sabe? Se você é do tipo que trabalha, estuda, tem família e gosta de ver bons resultados, cara, foge um pouco desses conteúdos com dica de treino de bodybuilding, né? Ou melhor dizendo, né, para não ser radical e categórico assim, assista esses conteúdos com mais parcimônia, tá? E não querendo não querer anotar tudo isso aí e querer botar em prática. Uma coisa ou outra até serve. Mas agora, quando você vê aqueles caras gritando, que não... falando que se você não faz isso, você nunca vai ter resultado, que você vai ser um frango o resto da vida, que é assim que se treina, é um tipo de conteúdo que você tem que evitar, sabe? Um cara que fica xingando, se você não faz isso é um bosta, sabe? É um tipo de influenciador que você deve evitar. Que seguindo gente assim você não vai ter os resultados que você tanto almeja. E corre risco sério de se machucar. Beleza? Então, pessoal, finalizando a live aqui, mais uma vez, antes de finalizar, peço a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, que isso me ajuda demais a crescer aqui no YouTube, beleza? Então, um forte abraço para vocês, tenham um bom domingo, bom descanso e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.